Olá, queridos amigos. Estamos aqui com o nosso estudo sobre a oração, o poder da oração. E estou aqui com soninho, tá vendo o olho? Mas eu gosto desse tempo em que eu posso ficar na madrugada aqui, falando com Deus, aprendendo mais da palavra e falando para você nesse silêncio maravilhoso. O nosso tópico hoje vai ser rogo. O rogo é um pedido com extrema urgência, pleiteando por uma causa a quem pode descer com a resposta de socorro. Veja bem o quanto é importante que você rogue a quem pode te socorrer. O Êxodo capítulo 8, versículo 8, vamos ver o que diz. Diz assim: chamou Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. A gente sabe que quando Moisés estava lá no Egito, né? Aí foram as 10 pragas e as rãs, elas começaram, foi a segunda praga, as rãs. E aí Faraó, enganosamente, né? Falou para Moisés que era para ele rogar a Deus para retirar ali, mas ele estava mentindo, estava enganando Moisés e Arão. Mas eles rogaram ao Senhor para que as rãs fossem para o rio, e elas foram. Porém, ele não deixou o povo ir. Vamos ver aqui Salmo 120 e 121. O Salmo 120 diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Olha só, o Senhor livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Veja bem que aqui, na angústia, no desespero, ele clama ao Senhor e o Senhor o ouve e responde. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Engraçado que Davi tinha esse monólogo, né? E aí eu pergunto, o socorro vinha do homem? Vinha da família? Vinha de um amigo? Vinha do governo? Não, o socorro, ele dizia para a alma dele: meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então ele não permitirá que os meus pés vacilem, nem dormitará o que guarda Israel. Então ele falava com Deus, dizia: eleva os meus olhos para os montes, eleva para os céus. Aí ele pergunta: de onde é que me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tem uma outra aqui, eu acho que é o Salmo 5. Vamos ver aqui. O Salmo 5 diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu, Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso significa que o salmista orava pela manhã ao Senhor todos os dias, né? E ele ficava aguardando a resposta, porque ele confiava que a resposta viria. João capítulo 17, que é o amor da minha vida, João 17. Eu amo esse capítulo de João, porque tem a oração sacerdotal de Jesus. E ele fala aqui no versículo 9, ele diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus estava fazendo uma oração aqui, e ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, no versículo 4. Consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. O versículo 9, ele fala isso, né? E o versículo 20 fala assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus estava orando, fazendo uma oração pelas pessoas a quem ele já tinha conquistado. Ele diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, no versículo 7.
porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente. Conhece que saí de ti e creram que tu me enviaste. E aqui no 20 ele fala, né? Aqueles que ainda vão crer. Jesus estava orando ainda por aqueles que ainda iam crer. Às vezes a gente não faz uma oração, né? Que nos convença, mas a gente tem que fazer uma oração já crendo que a gente já recebeu. E o versículo 22, ele diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade que o mundo não conhece, que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, ele estava querendo, assim, numa linguagem hipotética, né, relembrar a Deus de toda a glória que ele havia dado para ele, que agora ele tinha transmitido também para essas pessoas. A palavra do Senhor, ele transmitia a essas pessoas, e ele estava agora orando para que o Pai fizesse com eles o que ele fez, mostrasse a glória dele nele, para que essas pessoas pudessem crer mais e mais no Senhor. Então, eu amo esse João 17, eu acho ele maravilhoso. Então, ele assim: eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste. Então, Jesus queria que as pessoas, que o Pai pudesse fazer com que essas pessoas reconhecessem o grande amor que ele tinha, que ele tem por nós, né? Tinha, né, o passado, mas que tinha na época também, quando Jesus estava ali, ele estava se referindo nesse tempo, mas ele continua nos amando e ele continua respondendo às nossas orações. Se você está com o coração aflito, se você está desesperado, se você está aí necessitando de algo muito urgente, uma causa assim impossível, rogue ao Senhor esse pedido com extrema urgência. Quando você chega no hospital, tem a urgência e emergência, né? Então, quando você chega muito mal, você tem a prioridade de ir para urgência e emergência. E assim é quando você está com um problema para resolver, que você precisa que seja muito rapidamente. O Senhor, ele te ampara, ele te abraça. Eleva os meus olhos para os montes. De onde é que me vem o socorro? O monólogo de Davi. Ele falava para a alma dele: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, que você se apoie nessa confiança de que o seu socorro só pode vir de uma pessoa, não vem do seu amigo, que pode ser o melhor amigo, mas há socorros que ninguém pode te dar, somente Deus. E então, fique com essa palavra essa noite sobre o rogo, que é esse tempo, esse pedido desesperador. É um pedido assim que você vai clamar desesperadamente pelo Senhor e Ele vai te atender. Amém? Se você estiver nessa urgência, nesse desespero, nessa necessidade de ser ouvida imediatamente pelo Senhor, faça esse rogo. Clame, chore, grite no seu quarto, faça o que você quiser, mas clame ao Senhor, porque Ele não vai deixar de te atender. Shalom, Lahema.